Minha mãe vendia quadro na rua, na Praça da República, em São Paulo. Eu ia com ela direto de metrô, pegava... E era na... Quando acabou a grana, eu comecei a pintar na rua. E aí, pintava na rua também porque eu queria estar na rua. E esse meu amigo estava sempre no meu estúdio. Oh, cara, vai ser bom, você vai ver o feedback das pessoas é na hora. Pessoas são bem sinceras na rua ali, já estão passando. Fala que é legal, que acha legal, que acha ruim. Que beleza! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hybrid Experience. Meu nome é Gustavo Cruz, host e face desse podcast. Hoje temos um episódio mais do que especial. Temos a volta do casal que não foi. José e Anias estão de volta. José, fala oi. Oi! Oi. Como eu disse, temos um episódio mais do que especial. Hoje vamos falar sobre artes plásticas, vamos falar sobre desenhos, falar sobre coisas muito interessantes. E pra ter esse papo louco, da hora, divertido, tem hoje Paulo Gouveia, artista plástico. Cara, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite, Gustavo. Olá a todos. Muito prazer estar aqui. Pô, o prazer é nosso, cara. E pra começar, a gente começa geralmente com essa nossa bebida, uma bebida misteriosa, maravilhosa. Tomara que eu não o fique nosso muito Pop the Cherry. louco Cheers. com ela. Cheers. Cara, é um prazer ter você aqui. Boa delícia. Tá bom, não tá? Gostei muito. Então, é um prazer ter você aqui. Eu acho que eu tenho uma honra também, porque, tipo, é o segundo artista que eu venho aqui. Na minha opinião, os dois artistas que eu tive aqui são os dois melhores, na minha opinião, na área. Eu tive o Felipe como um tatuador, que na minha opinião é um dos melhores tatuadores. E você, cara, eu sou muito fã da sua arte de anos. Tenho já desde que eu te conheci, todas as casas que eu morei, sempre tive a sua arte de pendurada, exposta. Fico feliz. E sempre falei com muito bom gosto de todas as pessoas que foram lá. Então, eu já conheço um pouco. Então, fala um pouquinho da gente, pra você, de como que é a vida de um artista plástico, como que é... Enfim. Cara, então, a vida de um artista plástico vai depender... Eu acho que tem muita essa coisa que depende, vai de artista para artista, né? No meu caso, eu comecei a pintar por conta da minha mãe, né? Minha mãe era artista plástica também. E ela ela já pintava desde sempre, mas depois que meu pai faleceu, eu tinha o que na época uns 11 anos e ela ficou meio sem trabalho, ela pintava para presentear, mas não era uma profissão rentável assim E aí, depois que meu pai faleceu, ela precisou ter alguma coisa para fazer, para trazer grana para casa. E aí ela começou a vender, começou a se mover mais dentro profissionalmente no sentido de comercializar, né? E aí, com ela, eu começava a ver ela pintando, e tinha ela ali sempre, tinha todo o material. Mas ela não queria que eu fosse artista, não. Eu falava, vai fazer tem um trabalho, não tem um trabalho, né? Antes tinha essa coisa também, né? Porque Mas se trabalhar, você não trabalha? Era isso mesmo. Uma vez eu tava num lugar que eu tava expondo com uma amiga minha e uma pessoa veio me entrevistar e falou, você é o Paulo, o artista plástico que está expondo aqui? Que legal. E você? Ela falou assim, eu não sou artista, eu trabalho. E eu falei, porra, já fiquei pensando assim, caramba. Mas tem um pouco isso. Tinha, né? Agora não. Agora eu acho que as pessoas têm um entendimento, entende mais esse como uma profissão. Né? Porque é interessante você olhar, até se você olhar desde anos antigos, as maioria das artes que foram vendidas dos grandes artistas, por exemplo, até se olhar Van Gogh mesmo, ele foi vender os quadros, eles foram ser vendidos depois da morte. Então tinha muito disso. Então, por um valor, tipo o Van Gogh, no caso do Van Gogh, a família dele era de galerista. Só que era uma família de evangélicos, tinha uma coisa ali, ele tentou dentro dessa parte religiosa aí, eu acho que eu não sou, eu acho que foi quase isso, estou falando aqui, mas e aí ele não conseguiu
trabalhar dentro dessa área aí de... Aí a família tinha galerias de arte, só que ele pintava e o que ele pintava era um pouco moderno, talvez, sei lá, um pouco à frente do tempo, ou as pessoas não viam ele como um artista, porque na época a pintura era mais para retratar coisas, né? Então não era uma ideia de ter uma pintura para passar algum sentimento, algo do tipo ali, alguma, sei lá, alguma coisa que a arte passa para as pessoas, né? Não é, era para retratar, não tinha foto, né? É verdade. Então eles pintava para isso e ele tinha dificuldade. Eu até pintei uma síntese dele e eu dei uma estudadinha assim sobre ele e aí por isso sei mais a fundo, assim, um pouco mais a fundo a história. Mas eu acho que aí teve uma menina que eu conheci na universidade na UFSC, acho que ela fazia UFSC em Florianópolis, que a tese dela era ela fazia, acho que psiquiatria, algo do tipo. E a tese dela era se o Van Gogh tinha esquizofrenia. E aí ela pegou dentro da história dele, ela estudava ali, porque ele não conseguia parar em nenhum. Ele morava sempre em pequenos hotéis e sempre ele saía, brigava, sempre tinha problemas. A família já não dava bem. Aí tinha o Theo, que era o irmão, que era um negociador de arte que não sei se vivia em um outro país na Europa. E aí mandava dinheiro para ele mandava as cartas, falava, eu tô pintando coisa nova e tal. Só que ele não conseguia vender. E nem o irmão dele conseguia vender. Mas depois que ele morreu, aí vendeu um monte. Porque igual você te falou, é uma coisa bem... Era meio à frente do tempo dele, né? As artes dele não é aquela... não é o realismo, ele quebrou, acho que ali paradigma é a palavra? Não sei. Ele quebrou ali uma coisa que existia no meio padrão da época. Um padrão da época, é isso mesmo. O Paulo, ele era até brigado, né, com alguém? Tinha um negócio assim? Tinha um artista que ele... Ele tem um... Puta, eu esqueci agora o nome do artista, cara. Puta, eu sou um mapa, cara. Eu perdi, eu não lembro, mas é um dos artistas que ele até foi pro Panamá, se não me engano, ali na América Central. Ele pintava ali essas pessoas ali da América Central. E o irmão dele vendia esse artista. É Gauguin. 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 Que eles eram brigados. Não, ele ficou ele ficou amigo do Gauguin e depois eles acabaram brigando. Mas o Gauguin era um pouco, pelo que eu entendi ali na história, ele se aproximava também por conta do Theo, que era o irmão que vendia os quadros dele. E, cara, é interessante, você não sabia que a sua mãe também era artista. E minha mãe vendia quadro na rua, na Praça da República, em São Paulo. Eu ia com ela direto de metrô, pegava... E era uma Praça da República, não sei se você conhece, uma praça no centro de São Paulo. Não. Que aos domingos tinha uma feira de arte aí. E a arte dela era parecida um pouco com a sua? Era diferente? Não. Minha mãe pintava natureza morta, paisagismo, assim, paisagem, né? Não sei. E hoje você se vê como um artista, né? Eu vivo de arte fazem já 20 anos. Então, bastante tempo. Aí, por vindo dessa família assim, é uma pergunta. Você acha que você já se nasceu como um artista? Você acha que você se tornou um artista? Como é que você conseguiu se encaixar nessa... De se ver assim como um artista, então, entendeu? eu sempre gostei, né? Tipo, eu na época, eu sempre gostei de surfar, andar de skate. E eu lembro que quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, eu já gostava. E acho que com uns 15 anos eu vi num lugar uma onda pintada, porque ninguém retratava muito surf como um pintor. Um ângulo da onda que é um ângulo que é de revista de surf. Porque antes tem muita foto, tem muita paisagem de praias, essas coisas, mas não tem um ângulo de um fotógrafo de surf. E aí na época eu via muita revista e eu vi um quadro e falei, pô, isso aqui é legal, né? Minha mãe já pintava, eu falei pra ela, eu quero pintar um quadro quero pintar uma onda. E ela foi e me ajudou, ficou duríssimo, assim, horrível. Só que ela falou, não, deixa eu vou pintar uma. Aí ela pintou e ficou uma onda quebrando legal, né?
E eu falei, porra, que legal isso aqui, né? E aí meus amigos vinham e falaram, porra, isso aqui é do caralho. E na época não tinha muita gente que fazia isso. Aí eu lembro que comecei a fazer uma série de quadros. Aí eu comecei com ela me ajudando, pintei alguns. E aí eu saí, fui lá pra Pinheiros, em São Paulo, nos bar, que era meio surf, assim. Tinha uns sistemas, assim, mais ou menos. E aí eu fui, um amigo meu falou, ó, vai, tipo, umas 5 da tarde, que o dono sempre tá e tá vazio, ele pode te escutar. Aí uma vez eu fui, e aí entrei num bar, chamava o Kabong. Não, era Nias. Que eu acho que, se eu não me engano, faz muito tempo, esse mesmo cara era dono de um bar que chamava El Kabong, que também era ali, né, em Pinheiros. E aí o cara comprou o quadro. Falou, eu quero, comprou um quadro. E aí nessa eu já falei, que legal, né, cara? Consegui vender um quadro ali, né? Esse foi o seu primeiro quadro que você vendeu? Esse foi o primeiro quadro que eu vendi. E ele já tinha esse seu... Porque, cara, você tem um estilo muito único. Não. Ele era... Nem me passava isso pra minha cabeça. Tipo, esse meu personagem nem tava... Eu quero chegar nesse daí, mas primeiro eu quero puxar uma parada que... Assim, porque a forma que eu conheci de novo o Mikio. O Mikio, cara. Pô, o Mikio é uma pessoa que, tipo, aqui em Nova York, que, porra, ele sempre me recebeu. O Mikio, ele é um cara muito especial. Não, mas que ele falou, tem um cara pintando a minha parede. Aí eu pensei, tipo, pintando a parede. Falou, não, fazendo uma arte aqui. Aí eu chego na casa dele, tem um mural, cara, gigante na parede, assim, tipo, cara, uma arte muito foda, mano, o desenho que era ali, entendeu? Aí, tipo assim... Então, porque eu não sei... É legal essa pintura que eu fiz no Mikio. Escuta o que aconteceu. Eu cheguei, fui pra New Jersey. Não, só aí falar, ouve isso daí da história do... Enfim, que os caras alugavam uma casa e pintaram a parede com mural. Não, essa casa era tipo uma fábrica. Era uma fábrica que não era... Você não podia morar lá, você sabe, né? Não podia morar. Até porque quando eu saí, o que aconteceu? Eu fui para New Jersey e fiquei na casa do Marquinhos, numa casa desse amigo meu, que é muito amigo meu das antigas, Sim. que nasceu em Newark. Ele nasceu em Newark. Nasceu em Newark, só que foi pro Brasil com 10 anos de idade, se eu não me engano, com 9. E aí ele caiu na mesma escola que eu. Só que a irmã dele mais velha, que já era um pouco mais velha que ele, já era casada e vivia no prédio que eu vivia, no prédio que eu morava. E aí, por um acaso, a gente pegou um ônibus e ele, na época, a gente descia por trás do ônibus para não pagar. E ele não conseguiu descer. Ele não conseguiu descer e ficou dentro do ônibus e tinha que subir toda a avenida. E o outro ponto de ônibus era lá em cima, né, cara? Então ele tinha que andar pra caramba. E eu falei pra ele, Mas o que aconteceu? Por que ele não conseguiu descer? Porque ninguém deu sinal pro ônibus, que ele descia por trás. Então quando você tinha que contar com alguém entrar no ônibus pra você descer sem pagar. E aí ele tava lá com a gente esperando atrás pra descer e não conseguiu descer. Aí ele passou. E aí nessa que ele passou, eu fiquei falando pra ele. Ele falou, onde você desce? Eu falei, não nesse outro próximo ponto, no outro. Desculpa. Tá de boa. Aí eu falei, não nesse próximo ponto, no outro. Ele falou, minha irmã mora aí perto. Eu falei, eu moro no Moradas, num prédio que tem ali, né? No Moradas da Cantareira, que é um condomínio de prédio assim. E aí ele falou, minha irmã mora aí, cara. Também. Eu falei, eu vou lá já aproveitar, vou lá falar com ela. Vou já aproveitar que eu não consegui descer, vou ir lá vou lá na casa dela. E aí ele desceu comigo, e aí a gente ficou amigo daí. E aí ficamos muito amigos. E aí eu ia muito lá pro bairro dele, que era o Vila Aurora, que era ali embaixo, na época. E aí sempre baixava lá pra casa dele. E aí quando tinha o quê? 17 anos de idade, ele falou, minha irmã tá morando em Salt River. E vamos pra lá, falou que tem trabalho e tal. Mas na época minha mãe falou, não, minha família, eu não tinha grana. Você nunca tinha ido pros Estados Unidos? Nunca, não. Isso aí eu tinha, porque 17 anos. E aí eu nunca tive grana. Minha família, perdi meu pai muito cedo, a gente se matando ali pra pagar aluguel, pagar o condomínio, né? Porque na verdade tinha um apartamento, mas não podia vender o apartamento porque estava em processo de partilha de bens e o caramba. Eu tinha outros irmãos por parte de pai
E não pôde vender e tava morando num prédio que era mais ou menos de uma classe média, só que sem nada em casa para comer, sem todo ferrado e vivendo ali, porque era o único lugar que tinha. E aí eu não queria ficar ali. Teve uma época que eu não queria estar ali, porque era uma coisa, tava devendo condomínio pra cacete, todo ferrado. E aí eu ia pro Vila Aurora, porque aí no Vila Aurora era mais a galera da mesma vibe que eu, da mesma situação. E eu vivia ali no Vila Aurora com essa galera. E o Marquinhos vivia ali também no Vila Aurora. E aí o Marquinhos falou, vamos pra New Jersey, em Salt River, que minha irmã tá lá. Ela falou que consegue trabalho e tal. Só que na época eu tinha 17, menor de idade, não podia ir. Também não tinha grana pra pagar a passagem. Aí o Ricardo, que era um amigo nosso também, que já era mais juntava mais dinheiro. Tinha um Fusca já com 17 anos, tinha um Fusca e uma bicicleta, porque a gente fazia às vezes downhill de bicicleta na Serra da Cantareira, onde eu morava. E aí ele pegou e vendeu o Fusca e a bicicleta e veio com o Marquinhos. E eu não consegui vir. Nessa eu perdi contato total. Fiquei como 20 anos sem falar com eles. E aí eu fiquei no São Paulo trabalhando, até que falei, quer saber, vou morar em Floripa. Fui pra Floripa. Tá de boa. E aí fui pra Floripa e fiquei lá. Eu vi que tu tem uns vídeos, né? Eu fui lá esse ano. Aí eu fiquei morando em Floripa, só que pra mim eu falei, beleza, vou arrumar qualquer trabalho que tem aqui, o que der, vou ficar morando na praia, pelo menos tem o surf que é de graça. Uhum. E já era. E morava na praia em Floripa. E aí em Floripa eu fiquei sem trabalho. Falei, o que eu vou fazer? Vou pintar aquelas ondas que minha mãe me ensinou na camiseta, escrever Floripa Brasil, comprava as camisetas infantis, que uma amiga minha falou, se você comprar camiseta 16, 14 e 12, é como se fosse a G, a M e a P pra baby look curta de mulher. Caraca! E aí eu arrumei um lugar que vendia umas camisetas infantis, baratas. Aí eu pintava onde, escrevia Floripa, e aí fui indo assim. Aí nessa eu consegui trabalhar num quiosque. Na praia. Não, aí conheci o Cadu, que era um amigo, que também era bem novo também, e arrendou um bar na Joaquina, que chamava Aloha. E aí era nós três trabalhando. Desculpa, antes. Fiquei sem trabalho nenhum, tentei começar. A história tá um pouco perdida aqui. Deixa eu organizar. Tá tranquilo, tá tranquilo. Comecei a tentar vender camiseta na praia, essas coisas. E aí não tava vendendo tanto. Fui pro centro procurar emprego. Quando eu entrei num restaurante, era um amigo também do mesmo grupo, que até o Marquinhos conheceu, que era o Xandão. E ele tinha mudado para Florianópolis. E tava trabalhando no restaurante do pai dele. Eu fui no restaurante pedir emprego e ele falou, você tem que falar com aquele cara ali no caixa. Aí quando eu olhei, era o Xandão. Eu falei, o que esse cara tá fazendo aqui, né, velho? Aí eu falei, e aí, Xandão? Ele falou, beleza. Ele falou, tudo bem? E ele falou, pô, que loucura você é aqui, o que tá rolando? Eu falei, cara, eu tô precisando de trabalho e tal. Ele falou, aqui não tem, mas eu tô montando um quiosque na Joaquina, que aí você pode trabalhar lá. Mas por enquanto, aí eu juntei de novo com o Xandão e a gente ficou muito amigo. E aí ele abriu esse restaurante. Só que o Xandão, ele não queria trabalhar, ele não ia no lugar. Eu ficava sozinho, assim, fazendo tudo. Açaí, café, empanada, tudo. E aí os caras que eram do outro lado da rua tinham Aloha, que era esse lugar que o Cadu e o Edinã arrendaram. Só que eles tinham a mesma idade que eu. Tipo, tinham 18 anos na época. Então, estavam com um restaurante, bar arrendado, só que eles não estavam conseguindo pagar as contas também. E o Xandão ia fechar o lugar. E aí eles falaram, vem trabalhar com a gente. Aí eu comecei a trabalhar com eles ali e depois comecei a trabalhar em restaurantes e bar. Mas ainda fazendo as camisetas de fora, vendendo... Ou não? Não dava? Não, aí eu já tinha meio que desistido, tava meio pintando uns quadros ali por pintar. Só. Mas aí só pra você mesmo? Só pra mim, eu talvez vender um dia, mas não tava, esperando fazer grana com aquilo. Tá. Então, uma coisa que eu tava voltando só do negócio do Mikio, por causa do mural. A sua arte hoje, você acha... Porque ela lembra muito a arte de mural. E quando eu te conheci, parecia mais arte de mural que você fazia. O pessoal me relaciona muito com street art, né? Que seria porque eu acho que é muito louco, porque eu acho que conecta muito com essa parada de surf, de skate, tipo...
essa cultura, eu tava até... Cara, até engraçado que... Pra poder... Dando uma estudadinha pra poder... O podcast, eu tava assistindo o podcast do Cobra. E, cara, é muito engraçado algumas coisas que você tá falando aqui, tipo, até do ônibus, que ele também falava que ele pegava o ônibus, entrava por detrás sem poder pagar, entendeu? Fazer isso pra caramba, pra poder surfar, pra poder ir pra praia no final de semana, a empresa dava o passe, né? Do ônibus. Tinha que pegar o passe, eu pegava o passe de metrô, que era o múltiplo de 10. Na época a gente pegava o múltiplo de 10, deixava ele como impecável, ia colocando lá ele todo. Quando faltava um, tipo, quando tava com 9, a gente tinha um esqueminha que a gente raspava o imã no códigozinho ali de barra que era que dava o magnético ali, como nesse de cartão, essa parte marrom do cartão que passa na máquina, ele era de papelzinho e tinha uma listrinha. Aí a gente esfregava imã ali. E aí depois ia lá e comprava um novo. E aí passava esse... Aí quando comprava esse novo, ia pra lá pra passar na máquina, e a máquina não conseguia ler. Aí eu falava pro cara, eu acabei de comprar. Você pode trocar? Aí ele trocava. Caraca, aí eu pegava a grana disso. Voltava os 10 de novo, né? Pra você, então. Aí voltava os 10 e eu pegava a grana da empresa. Porque a empresa falava, ó, vai lá, compra um múltiplo de 10 pra você usar. Ui, sorry. Tá tranquilo. Tá de boa. E aí eu pegava esse cartãozinho e aí a grana da empresa que ela me pagou, já falei, beleza, já tenho múltiplo de 10 aqui pra fazer todas as viagens, porque eles contavam, né? Ó, você foi até ali, você foi até lá, então tem 6 aí no teu ainda, né? Ou tem 8, ou tem 2. Então você precisa comprar um novo. Porque tinha a secretária que organizava isso. Na época não tinha e-mail, não tinha nada, né? Era isso. Ô, Paulo, vai lá no banco, paga essa conta. Paulo, leva esse documento para carimbar no cartório. Paulo, vai ali, leva esse documento e explica pro cara isso, isso e aquilo. Era office boy, né? Todo mundo no Brasil era muito comum. E aí era isso. Aí era isso e não pagando o ônibus. Era o metrô e não pagando o ônibus. Então, como eu pegava, tipo, 6, 7 metrôs por dia, mais uns 2, 3 ônibus, sem pagar isso, dava uma grana. Dá uma grana boa, vai juntando, né? Sim. E aí no final de semana, porque a gente alugava umas casas em Ubatuba, assim, 12, 15 pessoas. Tipo uma casa de 2, 3 quartos. Pra poder ficar surfando. Pra poder surfar. Então eu alugava em 12 pessoas, aí a casa custava o aluguel 1.500 por mês, ou dava R$100 por mês pra cada um, entendeu? E aí era isso, tava lá, tinha a casa lá na praia. Era difícil ir todos. Quando tinha feriado, aí às vezes ia todos. E ainda levava amigos. Você tinha que chegar na casa pulando gente. Mas era uma coisa pra tomar banho. Mas nessa galera você era o único que mexia com arte? Não, tinha na época... nessa acho que era. Tinha um outro que era tatuador, o Nylon, acho. Na época era um amigo do Anjinho, que era esse que levava a gente para essa casa aí no começo, né? Antes da gente alugar essa casa, a nossa. Então nessa época, então tinha dado uma... Você tinha chegado a dar uma parada. Como você falou, você fazia os quadros por fora, mas você chegou a dar uma parada no... Não, então, essa história que eu tô te contando aí foi assim, porque eu tô contando essa parte que eu conheci o Marcos e o Ricardo, que vivem em Salt River. Moram lá até hoje. Então, essa época eu tinha o quê? 17, 18, tava ainda, né? Tipo, 19. Depois eu voltei, devia ter isso aí, uns 19 anos. Essa época, mas aí o Marcos e o Ricardo vieram pra cá com 17, então já não tinha mais contato com eles. Né? E aí eles estavam aqui e era essa coisa de ir pra praia. Puta, agora eu até me perdi, velho. Tá. Não, tranquilo. Tá. Aí eu tô falando sobre isso. mas eu tava falando sobre isso, sobre a questão de eu vir pra cá. Aí tá, fui pra Florianópolis, fiquei em Floripa, comecei a trabalhar de garçom por conta disso, porque eu tava na praia e eu comecei, vou estudar um pouco vinho. Tu tava me falando que você também trabalhou de garçom. Trabalhei de garçom e trabalhei de bartender. E aí eu comecei a estudar. Ele já trabalhou de tudo, né, na verdade, Gustavo? Só não vendi meu corpício, mas até em é puteiro eu trabalhei. Porque é ruim. E não tô zoando. Não, mas então, é isso. Então, eu trabalhava com tudo, na verdade é isso. Aí eu comecei a trabalhar de garçom e comecei a perceber que eu tinha que fazer alguns cursos para trabalhar em restaurantes melhores.
Pra gente, você sabe, né? Você tem uma ideia de vinho, sabe servir de um lado e tirar do outro. Sim. Sabe? Então, Aqui até que eu tive sorte que o restaurante que eu trabalhava, toda sexta-feira a gente tinha wine classes. A gente aprendia, vinha um sommelier, como sommelier, chama? né? Sommelier. Aí falava sobre o vinho, aí falava a forma que tinha que servir e tal, não sei o quê. Apresentar, mostrar. Servia as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas, os homens mais velhos. Isso aí não tinha, não. A gente tinha. Até de servir os pratos também. Quando esse restaurante que eu trabalhei. Não, eu acho que era mais chique do que eu trabalhava. O que eu tinha, a gente servia. A gente dava primeiro pra. Sempre em sentido horário. Passava pro cara que ordenou a garrafa, aí você tinha que mostrar o label pra ele, se era aquela garrafa, dava um pouquinho pra ele experimentar. Se ele experimentar, aí você vai, aí você ia em sentido horário, servia todas as mulheres da mesa, depois você voltava, servia todos os guests, os homens, e por último, o host. O cara que serviu. O cara que fez que ordenou a garrafa. Sim, e se terminasse a garrafa no meio, você tinha que ir lá pegar uma outra garrafa, apresentar pra ele de novo, dar um pouquinho pra ele poder ver, e depois que ele aprovou... Não, mas é isso mesmo. Só que apresentou, só que depois que ele aprovou, nesse restaurante que eu trabalhei, o esquema era servir as mulheres mais velhas, as mulheres mais Acho que isso aí daria um pouco de problema. Ficaria na dúvida ali, né? Não, é claro que você não vai perguntar a idade, né? Então, você mas só aí, vai olhar. Peraí, por que você serviu ela primeiro? Imagina essa pessoa... Aí a pessoa é mais nova ainda. Tem um certo julgamento aí por trás. Complicado. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso, na verdade. Mas aí era isso. Aquela mulher que saiu da mesa e foi embora. O tipo que você não recebeu, né? O tipo que você não recebeu. A gorjeta, né? Então, aí... Aí abriu um restaurante que se chamava Confraria das Artes, que era um restaurante até muito legal. Ele tinha tudo dentro do restaurante estava à venda. Então era um antiquário com muitos sofás, cadeiras de design, muitas obras de muitos artistas. Tudo, se você podia comprar o talher. Tudo era diferente. Tipo, vinha um prato português antigo, no cara do lado tinha um prato francês, com porcelana francesa, outro meio japonês. Aqui era uma cadeira de um designer, do lado era outra cadeira. Como se estivesse dentro de uma loja de um antiquário. Assim. Mas tinha os quadros, e aí eles começaram a fazer uma exposição de artistas dos anos 80. E aí, artistas brasileiros famosos dos anos 80, que tinha bastante parede, então eles começaram a fazer essas exposições lá. E aí eu comecei a ver, eu falei, os quadros aqui... Porque até então eu não tinha uma referência de um artista seguindo carreira. Tipo, aumentando valores, indo expor fora, trabalhando uma história dele, né? E aí eu comecei a prestar mais atenção nisso. Aí eu falei pra gerente na época, falei, quando tiver as exposições, deixa eu atender o artista, quem está organizando, os compradores em potencial que vocês sabem. E ela colocava eu para atender, botava meio num canto a Sabrina, e aí eu ficava ali do lado, só escutando as conversas, né? E aí eu pensava, não é um negócio de outro mundo, assim. É um bicho de 7 cabeças, né? E aí numa dessas tinha um artista que era o Luciano Martins, de Floripa, que ele já pintava ele tinha um personagem também, que era uma pintura que era um personagem, ela era um pouco mais, não sei se seria a palavra naif. Não era naif, agora eu não sei dizer, mas era um personagem, era muito legal o trabalho dele, assim. A minha percepção ali desse mundo, esse cara já tá indo para um lado diferente, com umas pinturas mais... agora até vai ficar mal falar isso, tipo, tecnicamente mais solto, vamos dizer assim. Um pouco grosseiras. Grosseiras, alguns não é que é grosseiro, porque não era tipo umas coisas, tipo, ele tinha um desenho um pouco infantil, parecia um pouco ele tinha um traço um pouco infantil. Sim, provavelmente quem cores. analisava as pinturas do Van Gogh na época, provavelmente falaria a mesma coisa dele. Talvez. Os negócios tortos, as plantas não pareciam estar certo. Então, é um estilo, né? Mas... É um estilo que ele tinha ali, ele tinha um estilo bem marcante, era legal, e ele estava começando
fazer uns quadros grandes e vender. E aí ele foi um dos caras que eu falei pra ele assim, eu trabalho com animação, só que na verdade eu tinha feito 2 animações. E aí eu falei, eu trabalho com animação, se você precisar de alguma coisa. Ele falou, pô, tu precisa, porque eu tinha escutado a pessoa que estava organizando a exposição falando, eu preciso de alguma coisa para colocar no telão do Luciano. Só que eu não sei o que eu vou fazer. Só que eu tava aqui de garçom, escutando. Aí depois eu vi o Luciano, foi lá, eu falei, ô Luciano, se você precisar de alguma coisa, eu fiz por um tempo eu fiz esse vídeo stop motion, só que eu tinha feito 2 de teste. Você fazia animação em stop motion. Cara, eu amo stop motion. Não, mas eu não fazia, na verdade. Não, fez 2. Tinha feito 2. E de teste. Com um amigo que filmava surf, que trabalhava do lado tinha uma casa que chamava Cauê, ele morava do lado da casa que eu morava. Ele fazia vídeo de surf. Aí eu tava vendo um make-off do Tim Burton. Desculpa. De boa. Eu tava vendo o make-off do Tim Burton. E aí eu vi como é que eles moviam, fotografavam. Falei, cara, se um dia eu fizer uns bonequinhos de massinha, Sim. você fotografa e dá sequência pra mim? Ele falou, claro, faz aí. Aí eu peguei e fiz, era um carinha andando todo. Comprei umas massinhas da Faber-Castell, fiz um esqueleto de arame desses Então você já foi isso. de prender o pão, sabe? Aham. Que tem sim, tem aquele- um conduítezinho ali, sabe? Tem um conduíte. Conduíte não, como é que chama? Tem um plásticozinho plasticozinho, protegendo eu sei ali que qual que é. não vai deixar ele tão cortante. Porque se colocasse na massa pura, quando movesse, ia mover só a massa, o arame ia ficar parado. Boa. E aí tinha esse araminho. Aí eu fiz um bonequinho, e aí fiz ele andando, sentando no sofá, pegando o controle remoto e ligando uma TV. Você tem isso ainda, cara? Puta, pior que não. Eu tenho num HD que tá Perdido em algum estragado. lugar, Se vocês souberem alguém, até tem um outro HD que tá com umas coisas dentro, só que tá meio perdido. Eu tenho um. Quer dizer, aqui não tem. Eu posso tentar, eu já consegui salvar alguns HD já. Então, eu preciso salvar 2. Né? Posso tentar. Seria legal, seria ótimo, porque eu tenho muita coisa ali do começo, sabe? Foi meio na cagada, mas eu consegui. O Gustavo tem experiência aí, ó, tá vendo? Ali, É, ó, os já HD. tava ali. Mexe com HD, ó. E aí, então, é justamente esse HD de computador velho. Não é Aquele ali é um disco que eu salvei. Disco duro, esse novo que Sim. é. E aí eu tinha feito 2 animações e ele falou: você tem alguma coisa pra eu ver? Eu falei assim: não, puta, não tenho. Você acredita que o cara que trabalhava comigo viajou e ele que tava com um portfólio? Ele falou: o que você precisa? Eu falei: eu preciso de um fundo verde e de um artista gráfico depois pra fazer O fundo. um fundo e um fotógrafo. Aí ele falou, tá, beleza, isso eu Aí você tenho. literalmente Porque- usava foto. não, era foto, porque na época não tinha nem... Tinha digital, mas a digital era uma fortuna. Tipo, Sim. foram as primeiras digitais. Porque aí depois lançou essa Cybershot. Cybershot, sim. que é pequenininha. Mas antes não, era digital só essas Canon, Sim. que era um pouco maior. Então quem tinha era os pessoal de estúdio para fazer uma animação. Antes, se você ia fazer com analógica, era só em Hollywood mesmo, porque era pra fazer 500 fotos analógicas para revelar tudo. Ia ser. E aí eu fiz essa animação para ele. E aí eu tava trabalhando de garçom, e ninguém sabia que eu tinha feito, porque ele não colocou. Na época eu falei, não, eu faço para você colocar no dia da tua exposição. Você não precisa me pagar, só preciso que ter essa estrutura para fazer. E fiz com biscuit, porque o bonequinho dele não tinha articulação. O que é biscuit? Biscuit é aquela massinha mais que ela endurece, que é esses massinhas que o pessoal usa para imã de geladeira. Eles usam resina, mas sim, um biscuit é uma massinha, eu não sei. É um tipo de massinha. É um tipo de massinha aí que endurece, que fazem muito artesanato no Brasil, principalmente. Teve uma época que fazia, muitos anos, biscuit. E aí eu fiz de biscuit, porque como não tinha articulação, o boneco dele era mais fácil. Só tive que colocar. Então você modelou o estilo de boneco que ele já tinha do Que ele já personagem tinha dele? do personagem Pô, que da dele. hora, cara. E aí eu fiz.
Aí eu fiz essa animação, puta, agora eu não sei nem se é bom falar sobre isso, porque às vezes o artista não gosta muito de falar, mas tá tudo bem. E aí eu fiz o bonequinho dele andando, que era como é que é? Amsterdã dos meus olhos, era o nome da exposição. Então era um bonequinho, aí ele parava, fumava um baseadinho, que era tipo como se estivesse num coffee shop De Amsterdã. de Amsterdã. Aí ele ia andando dentro de uma galeria e olhando os trabalhos, era um casal. E aí eu fiz, aí fiz a animação, funcionou, deu certo. Não, aí tá. Olha, quando o cara foi fumar, olha como descobriram que eu não manjava muito. Quando o cara foi fumar, eu peguei e fiz, o cara acendia a brasa, assoprava e sacava foto para parecer que a brasa tava ficando vermelha porque ele tava tragando. Uhum. Então eu assoprava para parecer que ele estava tragando e depois para parecer que ele estava soltando fumaça. Só que era um fundo de chroma key. E aí o artista gráfico falou: "Pá, como é que você bota uma fumaça para eu recortar, cara? Quem te ensinou a fazer isso?" Aí eu cheguei pro cara e falei: "Ó, cara, vou te falar a verdade. É o seguinte, cara, trabalho de garçom já não aguento mais. Já não aguento mais trabalhar de garçom. Vi uma oportunidade aqui de apresentar alguma coisa que eu faço. E aí eu falei isso, fiz 2 animações antes com um amigo meu e é isso que eu tenho." Ele falou: "Puta, legal, velho. Pode deixar, não vou contar pra ninguém." Acho que ele não contou pra ninguém até hoje. E aí eu fiz... Aí ficou na parte da fumaça, ficou aquele Não, aí portátil horroroso. ele foi que cortou, tirou tudo, né? Nossa, mano, que trampo que deu pra ele. Não, ele era como fundo verde, ele só teve que... Era curto, aí eu acho que foi uma coisa... Porque ele tem que cortar quadrado por quadrado. Claro, foi frame... Deve ter que dado uns... deve dar... É um trampo, velho. Deve ter dado uns 30, 40 fotos ali. É trampo. É. Não, são Até 24 mais. fotos por segundo. Não, mas o meu eu não fiz. O meu era tipo um... Era bem Era tosco. Era uma foto. Era Não, era quase isso. Mas como eu dei um charmezinho ali, porque como era um personagem que ele era mais durinho, então ficou um quebradinho, tipo meio cinema mudo antigo, que era... Sim. Ficou um pouco... Acabou ficando estilo. Hoje Ficou no você estilo. entende melhor? O que ficaria melhor ao invés da fumaça, nesse caso aí? Nada. Era só falar pro artista gráfico: "Coloca fumaça." Coloca fumaça no Agora, pós. nesse momento, que aí ele ia colocar. Ou na então verdade. fazer a fumaça com a própria massinha. Que daria um... Que não seria como faz, porque Porque faz tem a que ficar fumaça ali com a numa... massinha, que sobe, né? Assim. Seria uma ideia. Dá um trampo. Também. Mas, ou teria Fazer que no pós é bem mais Ou teria fácil. que fazer separado e depois colocar ali no pós. Aí ele falou: "Não, beleza, tá." Aí rolou a coisa e eu fiquei trabalhando de garçom no dia da abertura da exposição. E aí eu escutava as pessoas falando sobre o vídeo. E as pessoas falando: "Pô, que legal, puta, isso aqui eu achei do caralho, puta, que demais isso." E eu pensei: porra, velho, aqui é uma opinião sincera, né? Ninguém sabe que fui eu quem fiz. Não, Depois... mas você ter a percepção de, tipo assim, de você ver aquela oportunidade, Sim. entendeu? E, tipo, que eu acho que você... A minha psicóloga fala muito isso comigo. Eu não era um garçom, eu tava um garçom. Entendeu? Sim. Você não Você era um tá- garçom, você- você tava como garçom. Porque você é um artista. Sim, então. E a coisa também, e a coisa do garçom também é uma coisa que você acaba comunicando com muita gente, conversando Não, com eu muita amava, gente. eu amava, e até Isso hoje. eu conheci muita gente. Sou que muito me ajudou. grato por aquele tempo. Sim. Não, depois que aí tá. O que aconteceu? Aí, depois disso, de eu ter feito esse trabalho para ele, eu pensei: puta, eu posso viver de arte. Eu acredito que eu possa viver de arte, né? Então eu peguei e comecei a pedir já demissão do trabalho. Juntei com um outro amigo artista gráfico que eu tinha conhecido, um outro cara que fazia filme de surf, que era o Eric Nagata, e o Márcio David, que é um fotógrafo de surf. Falei: vamos... Puta, cara, desculpa. Relaxa. Eu falei: vamos alugar um estúdio, um lugar pequeno. Eu faço stop motion, que eu já estava começando a fazer com pintura. Aí virou stop. Aí virou de verdade, porque eu comecei a estudar sobre o assunto, comecei a fazer pintado à mão, que era mais fácil para mim, recorte de papel. Comecei a fazer pixelation, que chama, acho, que é com pessoas.
tipo efeito especial, que o pessoal fazia, tipo, o cara voando, o cara pula, tira uma foto, pula, tira uma foto, pode crer, pula, sim, tira sim, uma sim, foto, sim. o cara parece que tá Cara, você ainda tem algum desses flutuando. vídeos ou não? Ou perdeu tudo naquele HD? Não, eu tenho alguma coisa, né? Eu tenho alguma coisa ali no Flickr. Pode crer. Flickr, Ah, eu acho. Flickr. Já tô velho. Flickr, alguma coisa talvez no YouTube. E aí, tá, montamos esse estúdio. E aí, um dos sócios desse restaurante, né, ele, separou a sociedade. Um dos sócios foi abrir um bar-restaurante com com um ateliê do Luciano Martins em cima. Então era um bar-restaurante de antiguidades. Na parte de cima era o ateliê do Luciano, só que o ateliê, à noite, os clientes iam dentro. Ele colocava umas mesas dentro do ateliê. Então o cliente ia, vou pegar a mesa em cima. Então ficava dentro do ateliê do artista. E era um restaurante mais refinado, com pizza, com umas coisas de bem... Era bem legal, assim, o lugar. E aí o Luciano Martins saiu, começou a vender mais, alugou uma galeria do lado, no mesmo prédio, só que do lado. E o Flávio falou pra mim, agora é tua chance, velho. Você precisa pintar vários quadros que o Luciano vai sair em 1 mês, ou em 2 meses, se eu não me recordo. E aí ele falou, você pinta os quadros e coloca aqui. E aí eu falei, puta, pior que eu não tenho grana pra comprar os quadros e nem pra deixar de trabalhar pra pintar 20 quadros. Eu precisava pintar os 20 quadros. Não precisava E caro as canvas, né? Não é tão caro, o problema é ficar sem trabalhar. Que aí eu comer, aluguel, todas as outras coisas que tinha. E também a tinta, canvas, tudo no frame certinho pra colocar é caro também. E aí teve o Serjones, que era um amigo. Eu falei, Serjones, tiver oportunidade, isso, quer investir? Ele falou, beleza, quanto que você precisa? Eu falei, tanto. E aí ele investiu no material e nessa grana para eu sobreviver 2 meses. E aí eu fui lá, pintei todos os quadros, coloquei tudo lá. E aí, nesse mesmo tempo, todos que estavam dividindo o estúdio comigo, isso já tinha passado 1 ano, todos estavam dividindo o estúdio e falaram, não, cara, o Márcio David, minha esposa tá grávida, eu como trabalho só para revista em São Paulo, não preciso do estúdio, vai ter que renovar o contrato, eu não vou renovar. Todos saíram. E eu aproveitei que tava com essa grana, falei com o dono do lugar. Falei, eu vou ficar sozinho. E aí eu peguei essa grana de 2 meses, já paguei ele e paguei 3 meses. E fiquei pintando, pintei todos os quadros, coloquei no Vecchio Giorgio, que era esse restaurante. Mas os quadros, nessa época, você pintava que estilo de quadro? Aí foi onde eu criei esse estilo. Aí fiz as cabeças então, esses grandes. Todos E como é que veio essa ideia? Então foi o seguinte, na época eu pintei uma garçonete que trabalhava comigo Pintei uma garçonete que trabalhava comigo no Confraria das Artes. Esse personagem ele tá igual, mas eles têm, então, uma pessoa. Tem alguém por detrás daquele personagem. Todos eles têm uma pessoa diferente. A estética da cabeça grande é uma estética sempre, só essa minha estética. É o seu minha toque, né? É a sua minha assinatura. que seria, né? E aí é isso. Porque aí eu fui pintar essa minha amiga garçonete e ela ficou... Ela tinha um cabeção? Não, mas ela era bem bonita e tal. E aí eu fui pintar ela e ficou um pouquinho grande a cabeça dela. Nada... Não desse jeito. Desse jeito. Só que aí ela falou, pô, tá legal, deixa assim. Eu gostei. E aí eu falei, puta, aqui tá uma... Tá uma exagerada. Eu falei, porque aí eu também já tinha referência de street art dos gêmeos, de várias outras pessoas. Falei, vou aumentar um pouco essa cabeça aqui e ver como é que fica. Aí eu pintava o corpo bem mais fino. Depois eu te envio imagens. Ali, se você olhar no meu Instagram embaixo, você vai ver. Você tem um aí? Você pode mostrar aqui. Vou te mostrar aqui. E aí eu comecei a pintar esse personagem. E aí já falei, beleza, vou criar já minha marca, né? Porque eu precisava ter uma marca. Falei, é melhor do que você pintar um monte de coisa, ter uma assinatura. E toda a influência de street art que eu já tinha, de vários amigos de São Paulo e tudo mais. E aí eu comecei a pintar esse personagem. Aqui, ó, tá aqui, ó. Comecei a pintar esse personagem e enchi o Vecchio Giorgio de quadro. Só que eu não vendia nada.
E eu... Acabou a grana das canvas, só tinha grana para pagar mais um mês de aluguel e tinta. Aí um amigo meu, que era o Dream, falou, cara, por que você não começa a pintar na rua e tal? E aí eu comecei a pintar na rua esse personagem. Você começou a fazer murals na rua? Comecei, não era, mas eu pintava assim, ó, esse aqui, ó, pedindo carona. Se você... Cara, é engraçado, dá pra ver, tipo, que tem uma certa evolução. Sim, não, total. Entendeu? Desse daqui pro... Espero que sim. Esse aqui foi o primeiro? Deixa eu ver. Um- Não, então, aí esse foi o primeiro na rua. Deixa eu te mostrar aqui. Primeiro Eu na acho que eu rua. tenho o primeiro que eu pintei. Quer ver, ó? Cara, é legal, igual eu te falei que tava ouvindo o podcast do Cobra, ele falando, tipo... Essa foi a primeira peça que eu pintei, a primeira tela que eu pintei. Tá vendo que a cabeça ainda não é tão grande? Mas essa minha amiga ficou, claro, bem menor. Só que eu já comecei a aumentar, mas não tanto. E ainda não pintava os olhos, estava estudando como ia fazer as coisas, como ia... E a textura é a mesma. Sim, Uma coisa eu que eu percebi. tentei mudar, a textura É. a pincelada sempre cruzada. E ela eu mantive, desde tudo, até os abstratos. Cara, e eu nossos. sei que, tipo, deve ser a mesma coisa perguntar qual que é o seu filho favorito. Mas você tem uma peça favorita? Então, eu tenho conforme... Algumas? eu tenho, às vezes eu tenho, depois eu mudo, é outra, depois volta, uma que eu não gostava tanto, eu acho que é a minha... Tem essa... Mostra aí uma das suas favoritas. Deixa eu Igual, ver. uma das coisas que eu achei muito legal da primeira vez que eu te conheci foi a forma que você descreveu. Quem tava falando da arte. Então, se tiver uma... Porque o legal da sua arte é que, tipo, se você parar e ficar olhando... Ó, olha só essa aqui, ó. Essa aqui é dentro d'água, ó. Essa daí eu já pintava dentro d'água quando eu tinha esses meus primeiros personagens. Como assim dentro d'água? Tá vendo que ela tá dentro d'água? Ela tá com metade do corpo dentro da Sim. água. Tá vendo essa refração que tem dela na água? Se você ampliar ali, você vai ver, ó, que o corpo dela faz um pouco... Que dá tipo como uma lente da água, quando você filma metade. Pode crer, eu vi que tá indo pro lado aqui um E pouquinho. aí, essa eu comecei a fazer dessa época aqui, aí. Que foi uma das, tipo, um ano depois. Mas o que aconteceu foi o seguinte, é que quando acabou a grana, eu comecei a pintar na rua. E aí pintava na rua também porque eu queria estar na rua e esse meu amigo estava sempre no meu estúdio. Cara, vai ser bom, você vai ver o feedback das pessoas é na hora. Pessoas são bem sinceras na rua ali, já estão passando, fala que é legal, que acha ruim. É legal também que coloca arte para todo mundo, deixa a coisa mais democrática e tal. E eu falei, boa, gostei, vou fazer. Comecei a fazer. E comecei a fazer. E, cara, quando faltava uma semana para eu entregar o estúdio, porque eu ia falar, puta, eu não tenho grana mais para pagar o aluguel, vou ter que voltar a trabalhar como eu estava trabalhando antes, de garçom ou de bartender, barman, né? E aí uma pessoa me chamou por telefone e falou assim, você vincula teu trabalho com publicidade? Eu falei, sim. Aí ela falou, porque eu trabalho para uma agência que tem a conta do Banco do Brasil. E a gente gostou do teu trabalho, é só para você saber que você está dentro de um projeto para a gente saber se ele vai ser aprovado. E eu falei, claro, né? Pensei. Mas depois pensei, putz, isso aqui deve ser mais uma pessoa. Né? Porque também ter quadro em bar, às vezes eu ia e muita gente bebe, vou comprar, eu vou fazer, não compra nada, sabe? Tipo, é bom para ter visibilidade, mas não era o melhor lugar de venda, né? E aí muita gente falava, não, vou fazer não, porque eu tenho uma agência, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E essa pessoa falou, não, eu tava porque essa pessoa me falou assim, depois, eu tava andando por Floripa, indo para uma praia, tava indo pro Campeche e vi uma pintura sua. Quando eu voltei, por causa do trânsito, eu tive que ir pelo canto da lagoa. E tinha outra pintura. E eu fui um cara que nunca pintei tanto na rua. Pintei muito pouco na rua, pra ser sincero. Embora a sua arte lembre muito street art, você não... Eu pintava, tinha muito amigo do meio, assim, gente que fazia muito na rua, de que o trampo era praticamente todo na rua, de São Paulo, de infância, outras pessoas. Então, meu conexão... Você tem algum artista, assim, que é, tipo assim, que você... Não vou falar um ídolo, mas, tipo, te inspira bastante, que você gosta, ou que você gosta da arte deles?
Ah, eu tenho muitos, na verdade, cara. E na época, quando eu comecei a pegar um pouco essa galera que tinha um personagem, que tinha um estilo um pouco mais caricato, eu via muito Aaron Jasinski, que é daqui de Nova York, os Gêmeos, né? Essa coisa da textura. Minha mãe fazia essa textura também em pano de prato. Ela pintava pano de prato, ela fazia um stencil, pintava com esponja. E o Banksy? O Banksy ele é um pouco diferente do meu estilo, mas eu acho legal, eu gosto. Ele tem também um certo personagem assim por trás, uma marca, né? Você vê um Banksy assim, dá pra você saber mais ou menos, né? Dá o estilo de stencil que ele faz, o estilo dele de stencil e sempre com uma mensagem política ou algo do tipo. Isso eu já me chamava muita atenção também. Mas aí eu comecei, aí ela falou, você vincula teu trabalho com publicidade? Eu falei, sim. Tá, beleza. Mas eu pensei, cara... O que quer dizer isso, vincular sua arte com publicidade? A colocar minha pintura dentro de uma propaganda, né? Entendi. E aí, porque o Banco do Brasil, na época, tinha uma... Cara, mas você não acha isso um pouco complicado? Porque dependendo se a propaganda pega, você acaba virando associado então, com aquela marca. Com certeza, ainda mais com o Banco do Brasil, né? Porque no final, o que aconteceu? Eu vou chegar nessa parte também. Porque... ela falou, você vincula, beleza, na época, cara, tinha grana ali pra pagar aluguel, óbvio, né? Qualquer coisa, vamos nessa. E também não tinha muito um pensamento político ou qualquer outra coisa dentro dessa linha de pensamentos, que é um banco usando a minha imagem para fazer publicidade, entende? Isso... Depois eu também cheguei numa hora que eu falei, não, eu desisti. Eu falei, não quero. Cara, não então você não chegou a fazer essa... Não, eu fiz. Chegou a fazer? Eu fiz, não, foi o que me salvou. Eu fiz assim, faltava tipo uma semana pra eu ter que entregar o estúdio. Ela falou, a campanha foi aprovada, você precisa pintar 2 quadros. Que vai ser os primeiros agora pra gente começar essa campanha. A campanha funciona assim, a gente trabalha com um artista plástico, e ele vai assinar a campanha dentro do conceito que a gente vai passar para ele. E eles me passavam, tipo, isso aqui é exportação de cereal ou de coisa do tipo. Isso aqui é conta... Isso aqui fala sobre conta família, não sei. Na época eu não me recordo. Sim. E aí eu tive que pintar esses quadros. Aí eu pintei 2, falou, leva pro estúdio para fotografar. E na época ele falou assim, quanto custa? A gente vai começar com 40 quadros. Aí eu falei, porra, quanto custa? Aí eu, cara, falei, na época meu quadro meu era 1.200. Eu falei, como vocês vão comprar 40, eu posso fazer por 800. Aí o cara, depois os outros caras falaram assim, cara, você tá trabalhando pro banco, tinha que ter cobrado, tipo, no mínimo uns 10, sei lá. Mas eu falei, talvez eles também não aceitariam. Sei, sim, porque tinham outros. É engraçado você falar isso, porque a namorada de um amigo, ela foi contratada pela China agora, tem pouco tempo. Por quem? Pela China, por uma empresa na China. Ah, tá. Só que eles perguntaram pra ela quanto que ela cobraria pra fazer acho que eram duas propagandas assim. Ela é atriz agora, né? Tá começando. Ela não fazia ideia também de quanto que ela cobrava. Ela chutou um número, assim. Mas deu sorte que eles aprovaram. Aprovaram, então. Mas a primeira vez que eu fui fazer um website, que eu fazia o website de graça. Aí a pessoa chegou pra mim e sempre perguntou... assim, né, no começo. E a arte sempre fica, não, vou te dar um material, você faz aqui. Não, e aí eu tinha acho que 14 anos, se não me engano. Eu falei, $300. Aí a pessoa, claro. Aí eu, tava aqui. Aí a próxima eu falei, $500. Aí o cara, claro. Aí a outra vez, $800. Tá? Aí eu pedi $1.000. Eu falei, cara, ganhou $1.500. Pô, $1.500? Eu falei, ok, não, então eu passo por $1.200. Aí eu falei, tá, fechou. Aí depois, acabei me fechando ali por muito tempo e depois eu descobri que tinha gente que cobrava $25 mil pra fazer um site. Não, deve ter. Enfim. Que nem quadro também, quadro de 600, 600, 400 mil, 200 mil. Mas eu achei muito legal que eu falei. Porque o motivo que eu falei $300, que na época minha mãe ganhava $300 por semana. E eu falei, cara, vou demorar uns 3 dias pra fazer esse negócio aqui. Tá bom. Se eu ganhar $300, tipo, pô, dinheiro pra caramba. Mas não é 3 dias, né? Esse que é o problema. Esse que é o grande problema. É porque foram 3 dias pra mim fazer. Mas aí você manda pro cliente, não, muda isso aqui, muda isso aqui, muda isso aqui. Demorou um mês. Claro. Então,
nos quadros. Assim. Então, aí o que foi bom dessa campanha no banco? Todo mundo começou, tipo, porque Florianópolis é um lugar pequeno, né? Então, quando eu fiz quando eu entreguei o primeiro quadro, que eu levei para um estúdio que o cara fotografou, passou uma semana, um amigo meu que trabalhava numa banca de jornal falou, cara, acho que você tá em todas as revistas praticamente, velho, que chegaram aqui do mês. Você ainda tem foto dessas campanhas ou não? Tem, mas não aqui comigo, mas tenho. Tenho umas revistas, tenho várias que eu guardei, depois eu parei de guardar, que era muita, né, cara? Então você chegou a fazer os 40? Não, eu cheguei a fazer, eu creio que metade, uns 20. Uns 20. Porque aí depois eu desisti, eu falei, cara, não sei se é isso que eu quero. Porque aí virou um trabalho assim, um cara me chamava por telefone e falava, ó, eu quero, a campanha fala sobre isso, 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 ele precisa criar um quadro assim, tem que deixar um espaço para uma pessoa entrar, porque ele vai ficar meio que do fundo do cenário e aí vai ter uma pessoa ali falando sobre o que é a campanha, sobre o que é a propaganda. E aí eu comecei a pintar, mas só que quando eu pintei esses 2 primeiros, o meu amigo falou, vem aqui na banca que tá aqui. Ele separou, tinha um bolo de revista, velho, desse tamanho assim. Tava em todas. E capa dupla com meu nome ali. Artista Paulo Gouveia, tá. Foi tipo, Marie Claire, Criativa, Isto é Negócio, Época, Veja, todas. Assim, que da hora. Praticamente. E aí, nessa, todo mundo, artista de Floripa, papai, já um monte de gente querendo me entrevistar, um monte de coisa acontecendo. Chegava convite no meu ateliê na época, vai ter a festa de não sei o quê, casamento, coisas tipo, nem conheço essas pessoas. Mas às vezes eu ia, porque eu comecei a vender quadro. Sim. Sabe? Tipo, esse aqui é o Paulo que trabalha, que pinta. E todos falavam assim, street art, artista de street art. E a galera que era do street art mesmo, que pintava na rua mesmo, em Floripa, que eu tinha pintado, tipo, na época... 3 ou 4 quadros. Um 6, assim, um 6. Não era nem mural, era esse personagem com o fundo ali do que tava, da onde eu tava pintando. Galera, velho, esse cara aí tá louco. E aí tá. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, tô trabalhando pro banco, cara, não sei se eu quero isso pra mim. E trabalhando, pintando um monte, já começando a vender uns quadros. Falei, cara, acho que eu não preciso mais estar aqui trabalhando. Mas se fosse hoje, talvez eu pegaria um assistente e seguiria fazendo, talvez... Mas Como eu mudei muito o meu personagem que é hoje, e talvez eu seguiria com a campanha, não sei. Mas eu acho que não. Eu acho que não pelo fato de ser um banco e não sei. Não, o bom, tipo, que você conseguiu ter essa exposição e ao mesmo tempo não ficou tão associado. Não, porque eu acho que eu saí antes, que eu tivesse ficado mais tempo, talvez, cara. Porque igual, até aquele cachorrinho que eu esqueci, tem um cachorrinho que era, tem gente que não vai lembrar disso. Que pra mim, eu sempre marco o cachorro com o cachorro da IG. Da internet grátis do Brasil. Maltese. Aquele que... É o Maltese. Não. Eu sei qual que é. Então, é um branquinho. Entendeu? Ele tem é tipo dos Jacksons, assim, né? Sim. Então, e no Brasil tem muito disso, a propaganda no Brasil é muito forte. E tipo, cara, nas redes sociais, você faz um quadro, o cara tá comprou o quadro do Banco do Brasil. Então, total. Entendeu? Cara, que bom que conseguiu ter essa... Eu acho que eu saí ali num momento bom, velho. Porque eu saía e depois comecei a ter muito cliente, o pessoal começou a comprar os meus quadros, só que as pessoas também gostavam disso também. De quê? De ter essa associação. Esse é o mesmo artista que fez a campanha do Banco do Brasil. Só que a parte boa que foi a do Banco do Brasil foi a seguinte, que eles, não sei se eles precisavam de um artista para ter desconto no imposto ou algo do tipo, porque o artista assinava. Não viu nada do jeito que o Brasil assinava como artista plástico. Então tinha o meu nome, artista plástico. Sim. Cada anúncio tinha minha assinatura como pintor e alguma coisa especificando ali que eu era um artista convidado para fazer aquele... E fazendo essa transição para cá, como é que é aqui? Um artista plástico hoje aqui, ele vive de quê? Continua vendendo os quadros? E como é que funciona? Então é isso. Quando eu cheguei aqui, então, essa é a primeira vez que eu cheguei aqui, que foi quando eu te conheci, quando eu pintei um mural lá no Miquil,
eu ainda tinha o personagem com os olhos, tal, com toda a face ali. E aí eu já tava meio que querendo mudar, já tava, preciso dar uma mudada, talvez se eu não tirar que o do Mickey pouco não tinha. do rosto. Do Mickey eu não tinha o rosto, foi o primeiro que eu pintei. Ah, foi o primeiro. Eu consegui pintar um mural em New Jersey, em Salt River, que era um muro, uma lateral de uma construção assim grande, era um prédio de uns 3 andares assim. E aí eu fui para apresentar o trabalho, meu amigo falou, cara, é melhor você usar esse teu convencional, porque a gente já meio que conversou. Eu falei, não, é que eu tô com... Eu tinha Tô com uma ideia nova. eu já tinha esse do Mikio preparado. E aí o cara falou, ó, é capaz que o cara não pode aceitar, então é melhor você fazer esse aí que já tá meio que engatilhado para você fazer. E aí eu fiz esse lá, e aí eu tava querendo vir para Nova York, e aí eu vim com o... Não sei se você conheceu o Cassiano, Não. que era um amigo do Mikio que morava em New Jersey. Ele falou, vamos ali no aniversário do amigo meu. E era aniversário do Mikio. E aí eu fui na casa do Mikio. E aí conheci o Mikio. O Mikio falou, ó, se você quiser, eu trabalho em Nova York, mas eu vou estar de folga tal dia, você vem e a gente dá um rolê lá de skate. Você anda de skate? Eu falei, não, ando de skate. Ele falou, então beleza, a gente vai de skate, dá um rolê na cidade, vamos num bar, tomar uma cerveja, dá um rolê. Só de falar pra você a história desse mural, os caras... Imagina igual essa parede aqui. Embora isso aqui é um papel de parede que eu coloquei. Os caras pintaram um mural gigante na casa que eles alugavam. Tiveram que sair da casa. Qual a ideia que os caras tiveram? Vamos cortar o shit rock e arrancar a parede com o mural. Mano, um mural gigante. Acho que eu tenho uma foto desse... Acho que eu tenho uma foto nesse mural. E esse mural eu vendi ele. E vendeu o shit rock. Não, depois eu peguei ele e restaurei todo a parte de trás, levei pro Ricardo lá em Salt River, que ele tem um yard, que chama, né? Yard, onde guarda as ferramentas. Sim, sim. Ele tinha um yard dele lá, que tinha todas as máquinas e tal. E eu fui quebrando com um alicate para parecer que quebrou, porque o sheetrock ele é um gesso, né? Ele não vai quebrar como uma parede dando martelada. Então eu fui quebrando com alicate para parecer que foi quebrado com um martelo. Tinha o personagem e um cachorro. Quebrei tudo. E o Mikio não estava aqui na época, ele cortou reto. Pegou uma serra e cortou reto. Botou uma madeira atrás para calçar, para o sheetrock não quebrar. Botou 2 madeiras atrás e cortou reto. Então não estava tão interessante. Era um negócio com... Era só um corte, né? Um corte. Aí eu pensei, não, vamos quebrando. E aí eu quebrei todo, restaurei. E aí vim para Nova York para um evento de uns artistas que trabalhavam no teatro e conheci a Andressa. E a Andressa falou, eu conheço o teu trabalho, eu vi umas pinturas já tua. E aí eu falei, ela falou, eu adoro esse aqui, ó. E ele mostrou. Eu falei, eu tenho esse quadro. E o Mikio falou, Paulo... Esse quadro, eu tenho essa parede. Eu tenho essa parede. E o Mikio falou assim, Paulo, minha mãe não aguenta mais essa parada na casa dela. Tem que dar um jeito nessa jogada, porque era grande, cara. Devia ter uns... Imagina uma casa aqui de pé direito alto, devia ter uns 3 metros. Nossa. Era grande, velho. Eu tô o personagem tentando achar a foto tinha uns 3 metros de altura. Eu tô pensando aqui, ainda bem que você não fez numa pilastra lá, né? Eu teria perdido. Porque aí a Andressa falou, não, eu gostei desse. Aí eu mostrei pra ela, falei, a gente pode restaurar, eu consigo fazer isso pra você. Aí ela falou, então eu quero, vamos fechar. Aí eu fui pro... Pô, legal. E aí fiz tudo e tá hoje aqui, tá no Brooklyn, no apartamento dela ali. Pô, legal. Bem legal. Essa peça. E é grande, é gigante. Como é que chama? É sheet rock? Sheet rock, eu não sei bem. É tipo... o drywall. Drywall. Isso aqui é tipo um gesso, com cartolina com gesso. Que tem os frames dentro e eles parafusam. Pô, interessante. Cara, eu tô de cara, eu jurava que eu tinha... Eu tinha essa foto, velho. E era numa daquelas festas que o Mikio fazia que rolava lá na casa do Mikio, entendeu? Tipo... E aí, no final, eu acabei comercializando esse quadro aí também. E desse quadro começou, porque... na verdade, ele ganha mais valor do fato dele estar assim, né? Toda a história, com certeza, com certeza. E aí, ela me convidou depois, porque ela tem um grupo de teatro aqui, ela faz um... Tinha uma peça que era da Clarice Lispector, e aí ela me chamou para fazer o quadro da Clarice, sobre a Clarice.
que é uma síntese nesse estilo que eu pinto aqui. E aí eu fiz para ela também. Ela tem esses 2 quadros na casa dela. E aí, por ela eu consegui muitos contatos. E assim, essas vendas você faz exposições, são aí nas exposições você consegue vender os quadros ou... Então, aí rola, tipo, agora recentemente fiz uma no consulado aqui, né, no consulado brasileiro. Pô, que da hora. Foi legal, ficou 2 meses. Quem organizou foi a Angélica Walker, e ela tem uma coleção, e eu conheci a Angélica pela Andressa também. Porque a Angélica já trabalhava com ela nesse projeto de teatro. E aí, por ela, eu conheci a Angélica, aí eu fiz algumas pinturas com a Angélica. Aí a Angélica organizou essa exposição no Consulado Brasileiro. Mas foi isso. Aí aqui é mais ou menos isso, cara. Como você... às vezes a pessoa tem um quadro em casa, me indica... E às vezes participo de coletivas em galerias. Ô, Paulo, Aqui. você quer mais da bebida deliciosa? Não, tenho ainda aqui bastante. Eu Obrigado. aceito. Você aceita? Eu aceito. Segunda voz do além. Pegue a bebida deliciosa. Aqui. Obrigado, valeu. E... Cara, porque igual eu te falei, eu acho muito legal as histórias de trás das pinturas. Pelo menos as que você me mostrou. Sim. Tem uma que a gente poderia mostrar aqui, só pra mostrar como é que é. Tem, deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem esse quadro aqui, ó. Porque na verdade ele acaba sendo uma história ali meio condensada, né? Seria a palavra, não sei. Uma síntese. Aqui, ó, tem esse aqui, ó. Esse aqui quando eu comecei a pintar, quando eu comecei a ir para esse estilo, eu fui convidado para fazer uma exposição em Barcelona. E aí eu comecei a pensar, puta, eu preciso fazer uma série que seja dentro desse meu estilo, dessa minha estética nova, que é a pessoa sem a face ali, e com as coisas dentro dela que tem uma relação com a obra, né? Sim. Então eu comecei a fazer essa que é contar uma história ali com imagens. Esse quadro chama Mix the End. Que é o quê? A ideia desse quadro é o quê? Como teve, tipo, acabou a vida no planeta na época dos dinossauros. Acabou a vida no planeta ali, né? Isso aqui é a história aqui, deixa eu te mostrar. Mais fácil. E que fez que com essa... Cara, puta. Extinção da vida dos dinossauros. Extinção da vida ficou o fóssil ali, que é o... Ah, ela tá com a mangueira ali de gasolina, que é o petróleo. O que a gente faz com o petróleo hoje? Faz o novo fim. Porque você faz plástico, trabalha para o mundo acabar de novo. Que aí você faz o plástico pro novo fim. Pro novo fim. Então você está misturando os dois fins. Que aí é o petróleo, que doido, velho. o plástico, é tudo que se faz com o Então, petróleo, tipo um ciclo. que nada é bom pro planeta, que vai levar pro novo fim. Então eu fiz um vinil para mix como um DJ ou alguém que faz. É a mixagem. Tá mixando os dois fins, né? Tá, então a ideia é que os dinossauros que foram extintos e hoje viraram fóssil. O fóssil que é usado hoje para gasolina, gasolina que é gerada para poder utilizar. Para fazer o petróleo, que se faz plástico com petróleo. Se faz plástico, se faz gás gasolina, carbônico, se faz tudo aquilo que vai fazer de novo para destruir o planeta mais uma vez. Para destruir mais Que uma doideira, vez. cara. E aí é o Mix the End. Aí já daí comecei a ir para esse lado. E nessa série é meio que também a relação do ser humano com os outros seres vivos, né? Que é um pouco egoísta. É que eu mexi aqui, porque eu tenho esse... Sim, eu tenho um imã desse... Esse aqui. Então, esse aí ainda tava com os olhos. É verdade, verdade. É. Então, pior que faz sentido. Então, todas as suas artes que eu tenho são da época do olho, já que aquele do Mikio foi o... total. Essa aqui é a estátua, porque a estátua não Cara, tem. podemos falar um pouco dessa daí? Da estátua, sim. Você tem ela face aqui?
Deixa eu achar. Porque a minha ali tá Tá, eu tenho ela aqui. tá errado. Tá cortando um pedaço. Eu tenho ela aqui, tenho aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá, então... Vamos falar dela. E então, aí tá. Quando eu cheguei aqui, fui para New Jersey, ali em Salt River, que tem muita comunidade de imigrantes ali, tanto mexicano, Central América, Latino ali, South América ali, que é a galera que vem para trabalhar aqui. E aí comecei a conversar com essas pessoas e saber por que elas estavam aqui, como que elas chegaram aqui, e eu percebia que elas estavam muito presas assim no que é o capitalismo, nessa coisa de conseguir dinheiro, de estar trabalhando para o tempo todo puramente pela grana, e também o fato delas não terem papel, que não tem a total liberdade. A questão financeira também, que aqui, se você não tem muito dinheiro também, essa liberdade ela não é tão grande assim, né? aí tem um caso que ela tá presa. É Estátua Estátua da Liberdade, mas ela tá presa. presa na Massani, né? Na Big Apple, que representa Nova York. E aí o Empire States, né? Que é o prédio ali, que é prédio de negócio, de business, de grana, de tudo isso, que tem um pouco essa representação, que ele tá ali meio que no ar ali, porque é uma coisa talvez que não seja muito fácil de tocar, né? E aí ela tá segurando o cartão de crédito ali, que é isso. É um pouco, sei lá, não sei se é um pouco muito profundo, mas é uma historinha minha ali que no momento Cara, eu que acho, me fez pintar. eu amo essa pintura sua, cara. Não é à toa que sempre teve, né? Em todas as minhas casas. Valeu, Eu achei essa aqui. Agora a do SpongeBob não Bob é... Esponja, é essa mesmo. Não, agora Mas que eu que olhei aqui, você me falou que tinha uma coisa acho que no olho. eu confundi, acho que era tipo uma gaiola. Ah, não, isso é uma amiga que eu pintei. Isso é uma Eu amiga lembro de você falar isso. que também tem um magnético dela. Sim, então eu tenho esse magnético também. Que ela queria ser escritora e Essa tal. daqui, ó. Então é essa mesmo. Que aí você falou pra mim, aí eu dei um zoom no olho dela. No olho dela tem uma poesia dela ou algo do tipo ali, né? Que tá com o cérebro dentro da gaiola, mas a porta da gaiola tá aberta. Isso mesmo. Que é isso, que ela, dentro sei lá, da formação dela como pessoa, tinha um pouco disso, de achar que não conseguiria fazer as coisas, não conseguiria ser uma escritora ou algo do tipo. E aí, Cara, é muito da hora. Tipo, esse aqui são as tem artes o que galo ali embaixo, que é a luta, né? O briga de galo. É o galo forte, né? Isso é o galo, né? Galão da massa. Sim. Então, essas aqui são as imagens das mais antigas, né? Mais antigas, Mas agora você tá no novo projeto agora, não é? Então, eu tô pintando alguns quadros abstratos, sim. Que eu achei que eu ia ter facilidade, mas não é fácil não pintar quadro abstrato. Eu não acho que é fácil pintar quadro nenhum, mas tudo bem. Mas é que tinha até uma coisa... não, abstrato é mais fácil, você só coloca imagem, trabalha com as cores e tal. Mas não, velho, é difícil, velho. Você saber a hora de parar, você saber pra ficar agradável, Você tem um aí? Tenho esse aqui que eu fiz. Foi um dos primeiros. Eu pintei uma série, mas eu não publiquei ela ainda. Eu tô esperando um momento ali. Mas eu sempre mantenho essa minha forma desse shape da cabeça. Mas e como assim? Eu tô perdido aqui então. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui bem discreto. Ele tá aqui bem discreto. Aqui no fundo. E aí eu comecei. E a textura da pintura, se você for ver, é a mesma dos meus primeiros e tal. Então ele tem uma linha ali de. Uma linha. Esse aqui também faz parte dos abstratos? Não. Isso aí foi pra exposição que eu fiz no consulado. Eu tinha que fazer um convite, eu não queria apresentar as obras, então foi meio que só a silhueta. Ô Paulo, pivotando um pouco aí o assunto,
Como é que foi essa coisa de você querer vir pra cá, afinal? Acabou que a gente nem falou nisso ainda. Então, eu ia esperar pra poder fazer o Peace from Home. Ah, O objeto ok. que eu... Então, a Peace O from Tex. Home. Tava esperando o da Peace from Home pra perguntar pra ele. O que Vou você tirar do trouxe? saquinho aqui também pra não ficar embalado. veio da China, foi o melhor. A gente perguntando de onde que veio o e-mail, falou que veio da China. Já vi que o Paulo é um cara Não, vou ter que sincero. perguntar de novo, velho. Porque essa parte... Não, enfim, Tá deixa eu bom. ver. Já vi esse aqui. Sim. Então... Cara, esse é muito aqui. Tem o SpongeBob aqui. Tem um E ele tá fumando cigarro, não tá? É esse Tá aqui que... fumando cigarro aqui. Que é tipo, esse quadro chama Relações com Bob Esponja. Legal. Relações com Bob Esponja. Ok, então, a gente vai falar dessa parte, mas... Você pode falar um pouquinho sobre esse quadro? Então, sim, esse quadro é uma amiga que eu tenho, que ela é bem sexual, assim, mas ao mesmo tempo ela parece um pouco infantil. De um jeito mais... não sei, uma maneira mais inocente, criança, sim. assim. Eu tenho uma amiga assim. Não vou falar o nome dela, mas eu tenho uma amiga assim. E aí eu fiz esse quadro que é Relações com Bob Esponja, né? E aí é como se ela estivesse saindo de manhã cedo da casa do Bob Esponja, ele tá com a barba mal feita ali, fumando um cigarro. E ela é super pura, uma pessoa super bacana, e ela tem o tipo de pensamento muito leve, e ela tá carregando a âncora, que seria o que estaria que deixaria ela no lugar ali como Sim. uma Deixa eu ver, a âncora prisão, eu não tinha mas visto. Cadê? é tipo uma... Mas a âncora ela tem tem o ela tá oposto, voando, né? Ela tá o oposto, ela tá como se fosse um balão ali, ela tá levando a Então que era pra âncora, ter dar dá solidez pra ela. solidez ali pra não... É o contrário, né? Ela não talvez se segura. ancora, né? Ela Ela não se ancora. Ela não fica no mesmo, né? Eu sou horrível, por isso que eu pinto, velho. Porque eu vou explicar. Eu tenho as ideias, eu pinto pra eu passar em imagem. Porque, puta, pra explicar, velho, eu sou horrível. Eu te entendo. Cara, do meu trabalho, eu falo, peraí, deixa eu fazer um Tem desenho dias- aqui. Eu vou lá e eu faço. Olha aqui. É. Que é bem mais fácil de explicar do que ficar usando palavras. Mas explica pra gente esse Peace from Home aí. Então é porque assim, porque agora, dessa vez que eu tô aqui, eu já vim algumas vezes, dessa vez que eu tô aqui, eu resolvi ficar e começar a construir algo aqui profissionalmente também. E eu não tenho nada, velho. Tenho minha mala, minha coisa de tinta. E era uma coisa que tinha em casa, que eu falei, puta, o imã de geladeira. Porque o imã de geladeira foi uma coisa que me ajudou muito a pagar minhas contas no começo. Eu aprendi a fazer com um amigo, porque um amigo, quando eu comecei a vender uns quadros, comecei a vender um pouquinho mais meus quadros, tinha um amigo que chama o Fernando, que ele fazia imã de geladeira. Só que ele pegava imagens da internet e fazia. Comprava uma placa de imã gigante que vende um rolo, colava e cortava com estilete os quadradinhos e saía para vender. Um plug no sidecar de uma moto, alguma coisa assim, né? Aquelas imagens de internet. Não, ele pegava tipo de vários artistas, como Van Gogh, como Picasso, ok, entendi. outros artistas. Então era arte mesmo, arte mesmo. Não era famoso. meme. E o que não era famoso era eu ali. Só que ele falou, o teu vende bem, velho. Eu vou te ensinar a fazer. E porque ele ia às vezes para Florianópolis, que a mãe dele mora em Florianópolis, mas ele vivia em São Paulo. Aí ele falou, faz para você vender. E ele me ensinou a fazer. E aí eu deixava consignado em umas lojinhas esses ímãs de geladeira. E às vezes quando tava tipo, puta, ferro, eu tô sem grana, vou dar uma olhada nas lojas para ver o que vendeu. E sempre vendeu. Sempre vendia. E quando eu vim para cá a primeira vez, eu tava em Salt River, nada para fazer em Salt River, só pintando dentro de casa. E o Ricardo, que esse é meu amigo meu de infância do Brasil, falou, cara, vamos investir, vamos fazer alguma coisa. Aí eu consegui o Adriano, que foi esse que me apresentou o Mikil, falei, se vocês quiserem investir, eu faço com as minhas pinturas, a gente divide por 3 o lucro. E aí, como não tinha nada para fazer, eu comecei a mandar e-mail para os lugares na China que fabricavam imã de geladeira, que para souvenir, que aqui em muitos lugares. E aí eles falaram,
Para chegar num preço tal, você precisa fazer 12 mil imãs. E a gente importou 12 mil. Uau. Caraca. Cara, era muito Peraí, imã. então esses imãs é desde aquela época, não? Desde aquela época. Eu dei um monte. Eu vendi, já pagou tudo. Você me deu um tanto. Eu levei um Não, tanto de imã pro Texas. Não, eu vendi, já pagou tudo. Toda vez que eu vinha pra cá, voltava com umas malas, bagagem de mão. 12 mil imãs. Eu colocava minha bagagem de mão nas costas, assim, ó. Tá, e andava assim, ó. Só pra gente ter ideia. Pra Quanto parecer que dá, tava- assim? Quanto 12. que dá 12 mil imãs? É o que? Uma sala inteira de imã? Cara, é mais ou menos um quadrado desse tamanho, dessa altura de caixa. Com ele Caraca. direto, assim. Muito imã. Muito, muito. Nem eu tinha ideia. E pesa, cara. É pesado. Uma caixa... É como se fosse um bloco de imã, uma caixa. Porque, olha só. Opa, desculpa. Não, tranquilo. Ele não tem nada, velho. Ele é só isso aqui. Imagina isso aqui encostado um no outro. Fazendo Sim, uma sim. caixa Denso, desse né? tamanho. A caixa é densa mesmo. Não, você pegava, tinha que levantar a caixa, velho. Eu tinha muito. Vendeu tudo. Dei. Fiz uma vez em Bushwick aqui, eu peguei uma mala, coloquei vários, escrevi assim, ó, arte, imãs, como é que era? Imãs by Paulo. Não, eu coloquei assim, ó, arte em forma de imã, por favor, pegue só um. E coloquei e fiquei filmando de longe. E a galera ia abrir a caixa, ficava conversando, olhava e levaram um monte. Mas aí, esse dia aí, eu acho que foi uns 600 imãs. Coloquei bem na frente do metrô, não lembro a estação, posso ver no vídeo que eu fiz. Imagina alguém vai lá e pega a caixa inteira e Não, coloca mas, na nas verdade, costas. mas na verdade, Faz isso. o pessoal pegava mais de um. Eu tava ali, vai. pega só um. Só que o pessoal pegava tipo 4, 6. Eu vou dar uma desculpa 8. pros caras porque é difícil escolher, mano. Por exemplo, tem um... Igual na minha geladeira, eles sabiam, são meus dois favoritos. O da Mona Lisa eu acho muito da hora, velho. Porque eu Então custei é pra... uma coisa de meio de releitura também, né? É porque eu custei pra poder perceber que ela tava mostrando o dedo do meio. Sim. Que tá tipo aquela que, tipo, Mona Lisa tá com aquela poker face, né? Que o pessoal chama. Entendeu? Aí você tá, tipo, você de repente você olha e você vê... Não, Ela peraí. ela tá Você já viu o da Mona Lisa? Não. Depois eu vou ver. É o que tá na... Ela tá com a cara. Porque Mona Lisa tem essa coisa, pode né? pegar aí, Aninha. Poker face chama, né? O cara de Mona Lisa, que é essa cara sem expressão, né? É, Deixa eu ver. É mesmo, ela tá mostrando o dedo do meio. é. Ó, tá até em bom estado pelo tempo que tem, hein? Não, tá, mas isso aí, se você colocar ela na luz, cara, no sol, já coloquei uns na rua. Uma semana tá branco. Não, eu tenho uns que tá muito... Tá ridículo. Mas é por causa disso mesmo, por causa da onde que a luz do sol batia. É porque essa daqui eu sempre deixei ela na geladeira. Porque primeiro que eu gosto do quadramento. Além do dedo do meio, tem mais alguma coisa nessa imagem? Não, eu só coloquei ela expressando uma emoção, porque eu pensei, puta, imagina você ficar aí por mim, tendo sem expressão nenhuma e ter essa fama de não ter uma expressão. Aí eu coloquei ela, tipo, se expressando de alguma forma. E a outra que eu sou apaixonado é aquela de Nova York. De Nova York, tá. Porque, cara, por alguns motivos, ok? Aham. Que eu vou te falar até... Eu saí de Nova York muito machucado. O sonho da minha vida era ter uma empresa. E eu li aquele livro Rich Dad, Poor Dad. Não sei se você já ouviu falar. Pai rico, pai pobre. E naquele livro ele ensina a gente que pra fazer dinheiro, você tem que fazer dinheiro com o dinheiro dos outros. Aham. Other people's money. Aham. Praticamente, tipo, é viver em dívidas. Sim. E Eu lembro, eu acho que eu li esse livro. Ele fala sobre, eu deixava para pagar a conta no último dia e o meu pai, que era o pobre, que era o professor, Sim, quando chegava a conta ele já ia pagar na mesma hora. É que tem toda a ideia, tipo assim, vamos supor, se eu vou lá, eu pego um empréstimo, compro um business, depois eu pego um outro empréstimo. Aham. Tipo, tem toda uma... Sim. Entendi. Se tudo dá certo, é uma estratégia muito boa. O problema é quando dá errado. Aham. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que usava muito cartão de crédito, eu pegava muito empréstimo, e eu me ferrei todo no Texas, mano, por causa disso. Tipo, hoje eu tenho essa tatuagem que fala
que é Faith. Você morou no Texas? Sim. Quando eu te conheci, eu tava indo pro Texas. Você me falou. Tava indo pro Texas. Fiquei pensando, falei, caramba, você era muito familiar, assim, falei que esse cara é muito familiar, só que eu falei, caramba... Não... Que a gente se viu, acho que uns 3 dias e, tipo... Você também tava pra um lugar e eu tava me mudando pro Texas, entendeu? Foi até... Eu ainda não... Eu passei a semana inteira tentando lembrar o que foi. Eu acho que foi só imprimir uma coisa. Foi uma coisa muito besta que eu tive que fazer pra você. Eu lembro que acho que você tava trabalhando com judeus, não era alguma coisa? Sim, sim. Agora sim. Eu lembro dessa história. Eles eram investidores. Eu tinha uma empresa aqui e os judeus eram meus investidores. Eu lembro que você falei... Eu até fiquei um pouco curioso, fiquei perguntando como é que é. Aí Beleza. passou alguma... Aí, tipo, na época eu era front-end developer, velho. Eu tava trabalhando de engenheiro e fazia esses designs pra eles on the side. Eu tinha uma... Só que, cara, nossa, era uma época muito... Você se formou em engenharia? Não. Não sou formado. Não fiz faculdade. Mas eu trabalhava como programação. Não, engenheiro de programação. Como é que é isso, né? É front-end developer. Software. Fazia assim. Eu tava fazendo um site, era um social media. um social media, que era naquela época que tava o boom de social media. Não sei se você lembra. Que a gente acaba esquecendo, mas tinha muitas redes sociais, velho. Tinha o Orkut nessa época, não? Tinha Orkut, tinha Facebook, tinha MySpace, tinha... Step-Upon, tinha muito. Eu tava começando o Instagram. Eu lembro que não, isso foi antes do Instagram. Nem o Instagram. Foi antes do iPhone, pra você ter uma ideia de tanto tempo. Enfim, mas tava vivendo. Tava uma bosta na minha vida. Tipo, morava lá em Nuca, eu tinha que pegar 3 trem pra ir pro trabalho. Mas você tava trabalhando aqui? Tava trabalhando em Nova York, ali na 57. Sendo front-end developer dessa social media company. Aí, e fazendo on the side o trabalho pra esses caras. Só que eu tava muito estressado, tipo assim, eu tava pensando em, tipo, desistir. Enfim. Aí eu liguei pra eles, aí eles me deram. Depois eu falei isso aí aumentaram o preço. A carochinha? aí falaram assim. Chamaram pra poder ir lá e conhecer o escritório deles. Eu conheci o escritório deles e falou assim: por que você não vem pra cá e monta o escritório aqui dentro? A gente dá o espaço aqui pra você. Você vai montar sua empresa aqui. Aí eu falei... Não, né? E aí deu certo? O que é dar certo? Eu não sei. Aí você começou a... Eu montei a empresa. Se isso dar certo, deu certo. Passei na Globo. Não. Mas dinheiro eu não fiz, não. Só me endividei. Se o Gustavo gasta dinheiro do jeito que ele gasta... Se ele gastava dinheiro antes do jeito que ele gasta hoje, pode saber que ele gastava bastante dinheiro. Não importa quanto que ele ganhava. O que é gastar dinheiro? Ficar indo pra viagem pro México? O que é gastar dinheiro? Comprar um tanto de equipamento. Não, assim, eu não tinha dinheiro naquela época. Entendeu? Não que eu tenha hoje, mas assim, aquela época pra comprar qualquer coisa eu tinha que... eu achei que eu ia até colocar aqui. Enfim, tinha que vender o almoço pra comprar a janta. Então eu vendia muito iPhone, que depois quando surgiu o iPhone... Você ia muito pro Brasil ou não? Não, peraí, agora que eu vi, então foi depois do iPhone. Não podia. Mas você ia pro México? Não ia pro México? Não, é porque ele foi pro México. Ok, entendi. Mas tá, então, não sei também o que ia dar certo também. Eu acho que eu nunca fui uma pessoa muito dinheirista também no meu Então, deu certo negócio. por causa disso, que eu aprendi muito. Aprendi muito, muito, muito. Eu falo que ali foi minha faculdade. Entendeu? Eu não fiz faculdade, mas eu fiz faculdade ali. Entendeu? Nossa, vai ser toda porque, tipo, me endividei muito e me ferrei muito. E aquela imagem, aquele quadro, tipo, lembra um pouco disso de Nova York. Tipo assim, que é essa pressão de Nova York, tipo, sabe, esse negócio de se envolver em dívida e tal, não sei o que. Então, assim, tinha... O capitalismo, né? O capitalismo daqui é muito grande, velho. Não, aqui é muito. Às vezes você vê, aqui as pessoas falam muito sobre dinheiro. Sobre, não, quanto você ganha, quanto você vai ganhar? Não, eu tô ganhando tanto, eu faço tanto de dinheiro. E às vezes eu fico pensando, falo, porra, velho. Porque as coisas aqui também não é fácil a vida aqui em Nova York. Não é fácil. Pra você viver, você tem que pagar as contas. E às vezes, muito caro as contas. E às vezes às vezes eu conhecia europeu que ia pro Brasil e falava assim, vocês falam sempre de pagar as coisas. Eu falo, claro, porque a gente não tem dinheiro para pagar. Você tá sempre pensando no dinheiro. Porque você pensa, mês que vem o meu aluguel vai vencer.
Então aqui a pessoa pensa muito em dinheiro. E eu nunca fui um cara muito dinheirista, não. Vejo meus amigos aí, eu vejo É eles... problema de artista, velho. Então. Eu já tô... O negócio é a vida agora, sabe? Tipo... Claro que eu tenho um plano. Vou tentando construir algo. Só que eu não sou aquela pessoa que quero ter coisa. Foi um dos motivos que você mudou pra cá, Paulo, ou não? Não, na verdade, porque assim, ó, o Brasil estava um pouco difícil, as coisas já não estavam indo tão bem, e aí eu comecei a estar aqui, conhecer outros artistas, ver como eles se moviam, e o fato de eu estar aqui não é... Eu estou provisoriamente aqui, porque a minha ideia é como aqui tem uma moeda mais estável, eu tendo meus clientes vindo daqui, eu posso estar vivendo em outro país bem, assim, tranquilo. E é isso, né? Estamos aqui no... Eu digo que eu sou um... Eu até vi essa expressão há pouco tempo, um neo-marginal, vamos dizer assim. Que eu, tipo, Não marginal. O que quer dizer isso? É tipo uma nova maneira de se viver um pouco fora do sistema, entende? Porque eu sou um pintor, eu estou sempre trabalhando com meus clientes ali diretamente, não tenho muito vínculo dentro desse sistema capitalista de você ter que casar. Você casa, tem filho, compra uma casa, compra um carro, tem um carro, tem não sei o que, sabe? Tipo... Eu tô um pouco fora desse Padrão, né? Desse padrão de sociedade. Então eu não digo nem que seria até um pouco forte essa palavra neo-marginal, porque eu vi esses dias essa expressão e falei, cara, eu vivo como um artista, como um pintor, como uma pessoa que já não é uma pessoa normal dentro da sociedade. Quer dizer, tudo é arte, né? Mas um artista pintor é um pouco mais... É um pouco mais difícil do que um designer de produto ou um designer de outras coisas que trabalha dentro desse sistema que é mais um sistema de estar dentro do mecanismo ali. Então, nessa área aqui, só uma pergunta pra você, então. Qual que é na sua opinião, sobre o aspecto da social media com a arte? Principalmente, igual você falou, de um pintor. E também... nos últimos anos tivemos muito esse fluxo com a inteligência artificial. Não sei quanto você está envolvido ou conhecendo, e também sobre os NFTs. Eu falo da inteligência artificial porque a inteligência artificial ela usa as informações que estão dentro espalhadas por aí para criar uma arte nova. Uma coisa... Entendeu? Tipo assim, seria um plágio, seria você como uma... Tipo assim, vamos supor, se eu posso pedir uma inteligência artificial para criar Paulo, uma pintura uma minha. pintura no seu estilo. Eu fiz esses dias com um amigo. Ele tentou. Não. Ainda? Não. Interessante. Qual modelo que ele usou? Ele falou, eu queria uma pintura do Paulo Gouveia, com cor, não sei o que, descreveu um pouco o meu trabalho. Só que aí eu acho que ela buscou muita matéria que tinha sobre o meu trabalho. E que tinha na internet ali. Não sei se foi isso, eu não sei como funciona exatamente. Só que colocou uma pessoa com um olho de cada cor, porque muitas vezes, nessa época que eu estava pintando um olho de cada cor, uma pessoa escreveu sobre o meu trabalho. Uma pessoa escreveu sobre o meu trabalho e fez uma matéria que deu muita visibilidade. Então, acho que foi aí. Então, ficou uma coisa meio colorida, com um olho de cada cor, mas não tinha a estética completamente diferente. Completamente diferente. Então, eu acho que a inteligência artificial pode ser bom, eu acho. Pode ser um... Legal você ter essa visão. Eu acho que sim. Porque, claro que vai existir pessoas que podem muito bem chegar e hoje em dia... Muito artista usa projetor, eu mesmo uso. Eu posso chegar e pensar, beleza, eu quero... Aqui, para você fazer tua arte aqui. Você pode fazer tua arte. Você devia usar uma inteligência artificial. Chegar e falar assim, eu gostaria de uma arte que fala sobre isso. Ele vai te dar a opção. Deu a opção, você joga um projetor aqui, pinta a parede de branco, joga um projetor aqui, pum, você mesmo risca todo o desenho e se você quiser eu te ajudo a pintar.
isso é uma maneira que eu pensei com meu amigo. Eu falei, porra, se eu não fosse artista e quisesse vender, quando eu ia fazer isso? Ia falar, ó, eu quero uma mulher andando na Times Square com o cabelo voando, tomando um café. Ele vai fazer, pau, me deu, pum, jogo no projetor, pum, jogo numa tela e pinto. Tá vendo, Gustavo? Eu te falei isso. Que o AI, ele vai virar só mais uma ferramenta, né? Para auxiliar o processo criativo, né? Do Porque, artista. eu acho que, claro, que você colocar ali toda a tua, um pouco tudo que tá dentro ali, sem ter um auxílio tão grande quanto. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho que, tipo, vamos ver, como um escritor. Pode ser que ajude. O problema é as pessoas começarem a querer não pagar o trabalho. Falando que isso pode... E aí eu acho que vai acabar indo para esse lado, talvez. Eu não sei, velho. Eu não tenho uma opinião formada. Mas eu acho que isso pode acontecer. Porque se você vai escrever um livro, vamos supor, você vai falar... Ou um roteiro, que tava a galera do cinema aqui, com greve e o caramba, fazendo as coisas. Tá, beleza. Você vai escrever um roteiro. Tu pode ter um pouco na tua cabeça ali, explicar mais ou menos, ele vai te jogar ali. E dali você começa... mexer, criar e trabalhar. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Ou você pode não usar. Porque eu acho que já é muito usado. Porque se você pegar tipo um Netflix da vida, aí, você vai ver a estética dos filmes, eles são muito parecidos, parece, cara. A estética que ele é formado, não sei se é feito para ser um filme do Netflix, uma característica ali, uma estética, uma identidade que seria talvez uma identidade para ser dali. É uma inteligência que eles querem. Ou talvez é uma coisa que... Porque acontece muito, eles criam muito uma estética. Tem muito programa tipo National Geographic que tem um jeito de fazer aquele conteúdo ali sobre a natureza, que você sabe um pouco que é deles. Faz parte da marca também, do faz brand, parte né? da marca, Então, as novelas da Globo mesmo, por exemplo, são muito parecidas. Então, eu às vezes confundo as novelas, porque tipo, tem tanta porque coisa vira parecida. uma receita de bolo ali que eles vão fazendo. Eles vão Sim. seguindo, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Só que eu tava pensando, tipo, no meu caso, eu fiquei feliz que minha pintura eles não conseguiu fazer. Tentamos várias vezes. Colocando diferentes maneiras de... E se saísse algo, tipo assim, cara, que até aos seus olhos seria, tipo... Perfeito, eu aí. Puta, mas você nunca fez aquilo. Seria, não sei, pode ser legal também, né? Não sei, cara. Cara, que legal. Você tem uma mente muito aberta. Isso é muito interessante. Não, é porque, cara, não tem... O que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? E eu sempre fui uma pessoa que gosta de criar, que gosta de fazer. Daí a gente cria outra coisa. Exato. Também. Eu acho que você Claro. se reinventar, eu acho, na verdade. Porque então, aí... eu teria que tentar. Só que tem essa coisa que as pessoas falam de que você tem uma fase da tua vida, uma certa idade que você consegue ser mais criativo e outra não tanto, que também pode atrapalhar um pouco, né? O cara já tá velho, já ferrou, já não consigo criar tanto, né? Então, tô querendo uma pergunta aqui, se você pudesse voltar. Aí nós vamos falar mais aqui de quando você chegou aqui nos Estados Unidos. Se você pudesse voltar e dar uma dica, tipo, dar um conselho pra você quando você chegou aqui. Que conselho seria esse? Puta, cara, nunca pensei sobre isso. Mas eu não sei, cara. Ter mais confiança. No seu trabalho? Ou... No meu trabalho e na maneira que... E tentar buscar lugares para o meu trabalho. Ter mais confiança nesse sentido. De chegar e falar... Com o idioma também, porque meu inglês até hoje não é o meu forte, não é o idioma, o inglês. Mas eu falo espanhol, porque o espanhol é muito próximo do português, como viajei, minhas primeiras exposições foram na Espanha, fui em Chile ali, então eu consegui desenrolar o espanhol. E aqui, quando eu vim estudar inglês, eu aprendi espanhol. É sério. Porque eu fui pra escola, entrei na escola e passei a primeira fase. Ali, vai pra segunda fase, já tá legal. Quando chegou na segunda, era a classe inteira de mexicanos, a galera Hispana. hispana.
Acontece muito E a isso. professora tinha acabado de chegar do Brasil e não falava espanhol. Aí você ficava traduzindo pra Aí eu professora. ficava traduzindo o que eles estavam perguntando pra professora. E aí fiquei amigo deles pra caramba, porque era uma galera, Gente boa. gente boa pra caramba. E aí fiquei muito amigo deles e aí comecei a desenrolar mais com eles. E você falou dos outros países, teve alguma diferença cultural, você acha, em termos da sua arte em si? Teve alguma diferença que você acha tipo, dos Estados Unidos, Europa, do Brasil, desses países que você já teve? Não, eu vou te falar que eu tenho não sei, é porque é difícil, porque como você é um artista, ninguém vai falar, poucas pessoas vão falar, pô, não gosto do que você faz, cara. As pessoas falam por trás, você sabe depois que o cara falou que não gosta tanto, ou falou que é alguma coisa do tipo, sei lá. E se tivesse alguém que tá querendo virar artista hoje, você tem algum conselho que poder dar pra essa pessoa? Cara, eu não sei dizer um conselho assim, tipo, só vai, cara. Só vai. Só vai, entendeu? Tipo, vai e faz o que você tá afim. Que é o que todo mundo deveria fazer, eu acho. Eu acho que nós, artistas, temos um pouco mais de coragem. Porque no final, todo mundo é artista. Todo mundo é. As pessoas não desenvolvem. Tipo, eu não era um bom pintor. Hoje também não. Só que eu tenho meu estilo que eu busquei, consigo ter uma identidade, sou bem feliz com ela, porque eu já busquei muito, eu dou uma estudada. Não quero ser muito parecido com muita gente, porque eu acho que isso me ajuda a vender meu trabalho, porque não tem ninguém que fala, ó, isso aqui é parecido, isso aqui é... Tem pessoas parecidas, tem, obviamente, porque teve muitos artistas antes. Eu tive várias referências, da onde eu me inspirei, da onde eu tirei alguma coisa. Só que eu busco muito, procuro e não acho tanto. Com a inteligência artificial tentando, não consegui. Falei, pô, tá bom. Tenho meu estilo ali, tenho minha pintura, tento fazer uma série de construção, tipo, desde da minha primeira pintura até o que eu pinto hoje. O fundo, ele tem as mesmas pinceladas, as mesmas técnicas a mesma expressão ali na estética da pincelada ali, vamos dizer assim, não sei. E eu acho que é isso. Se a pessoa quer ser um artista, só vai ser artista. Vai ter gente que vai ser mais rápido, vai ter gente que vai demorar mais tempo para ter um reconhecimento, ou não sei o que seria o reconhecimento, porque parte financeira a gente com o tempo começa a perceber que não é porque o cara é um bom artista, pode ser porque o cara tá num lugar certo, no lugar certo, e apareceu um rico e pagou. A questão de ser caro não dá parâmetro de qualidade de arte ou de... Concordo muito. Esse artista é melhor porque ele é caro, esse aqui é pior porque ele é barato. Porque a arte, ela é isso aí mesmo, a arte ela é aberta, né? E até só para concluir, eu comecei a tirar os olhos, tirar a face da minha pintura, porque eu queria deixar um pouco surrealista, no sentido de que as pessoas, depois que eu terminei o quadro, ela vai imaginar. Vai ter interpretação. A interpretação desse quadro. Ela vai ter a viagem dela. E eu acho que isso sai do tempo. Entende? Porque imagina, eu fico pensando, imagina se o meu quadro existir daqui 200 anos. Imagina uma pessoa olhando o quadro tentando entender. Agora, se eu pinto um quadro, uma pessoa num figurativo que tá ali ilustrando uma situação, uma pessoa tomando um café, que também tem toda uma estética, uma coisa que tem uma particularidade, que vai passar uma certa emoção na maneira de pintar, que também é super válido. Mas eu queria algo que despertasse, além disso, a pessoa a desenvolver o senso crítico também das coisas, ou por que isso, ou por que aquilo, para a pessoa também sair. Porque se você vê na sociedade hoje, os caras falam, iPhone é legal. iPhone é legal, quero ter um iPhone. Esse Porsche que saiu é legal. Ou esse carro aqui, não sei o que é legal. E as pessoas começam a ter. Até aqui em Nova York, cara. Às vezes você pega... Puta, esse óculos aqui
Isso é uma coisa que tinha. Eu tive 2 situações aqui. Puta, esse óculos escuro é muito legal, velho. Gostei, acho que eu vou comprar um. Que eu gostei do estilo, gostei da cor. Cara, daqui a pouco eu começo a olhar. Pum, 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 pum. Vários. Quando eu vejo, cara, tá Nova York inteiro com óculos. Velho. Aí eu já falo, não quero mais óculos. E aqui acontece muito isso, Sim, velho. sim. Você vai assim, tipo, tem uma bota, alguma coisa que saiu. Principalmente com roupa, que é onde você vê pessoas que você não conhece, você consegue saber ali o que a pessoa tá usando, claro, porque ela tá com a... Não é o que ela... As pessoas são muito... Se você tem um bom marketing, você consegue achar. Influenciáveis, né? você consegue, são muito influenciáveis e acaba não tendo o senso crítico às vezes. Tipo, por que isso? Por que estão falando isso? Por que essa pessoa... Por que isso é legal? Por que isso não é legal? Só segue a manada, né? Só segue a manada, é isso aí. Tem muito disso aqui. E aí acaba sendo... E aqui Nova York como uma cidade que é o centro do mundo, né? Que todo mundo... Tudo que... até para artista, se um dia eu venho a ficar em evidência em Nova York, naturalmente eu vou estar em evidência explodir, no mundo inteiro. Sim. Né? Paulo, cara, foi um prazer, mano. Muito obrigado por ter foi meu. dividido a tua história aqui. Cara, muito obrigado mesmo. Espero ter gostado. Eu gostei muito. Curtiu? Muito legal, obrigado. Obrigado por ter me convidado. Não, prazer, mano. Show de bola. Bem-vindo de novo, Zé. Que beleza. Valeu, Zé. Obrigado aí pela...